Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você amigo culé que está nos prestigiando mais uma vez. Este é o 12º episódio do BlaugranaCast. Eu sou o Ivanor, do Barça Brasil, e hoje estou aqui na presença do Matheus, do canal Barça. Seja bem-vindo, Matheus. E aí, Ivanor, beleza? Matheus aí, primeira vez participando aí, espero acrescentar bem aí pro podcast. Com certeza vai acrescentar sim. E a Natália, também do canal Barça, que já é da casa. Seja bem-vindo, Nath. Obrigado, Ivanor. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo, Nath. E a gente vai Tudo falar na paz. Tudo na paz. E a gente vai falar um pouquinho da pré-temporada do Barcelona. A gente teve 5 jogos aí antes da estreia na Liga, que vai ser contra o Atlético nesta sexta-feira. O Barcelona venceu 4 dos 5 amistosos, perdeu só o primeiro para o Chelsea, né, na Rakuten Cup. Depois venceu o Vissel Kobe do Iniesta, do Villa. Pegou o Arsenal no Juan Gamper, também vencemos por 2-1. Vencemos o Napoli nos 2 jogos que tivemos, 2-1 e 4-0. E agora a gente vai pro que realmente importa, que é o início da La Liga, né? Vamos enfrentar o Athletic Bilbao no San Mamés, que é um jogo que o Barcelona sempre tem dificuldade de vencer. E a gente vai tentar explanar um pouquinho aqui das nossas expectativas após esses 5 jogos do Barcelona, com a estreia do De Jong, estreia do Griezmann, contratação do Junior Firpo, que também jogou menos que os 2 primeiros contratados, mas também foi uma contratação para essa temporada do Barcelona. Jordi Alba finalmente com reserva, né? Na temporada passada o pobre Alba atuou praticamente a temporada inteira. Quando descansou era o Sergi Roberto, que estava jogando pela lateral esquerda. E nessa temporada a gente vai ter um jogador de ofício para estar dando descanso para o Alba, pelo menos nesse primeiro momento. Então, gente, acredito que o desempenho do Barcelona na pré-temporada acabou surpreendendo, né? Não foi, evidentemente, de encher os olhos, mas a gente atuou todos os jogos sem o Messi, então a gente já sentiu um esquema diferente de jogo para quando o Messi joga. Tivemos o Griezmann jogando como falso 9, e quando o Suárez também se reapresentou das férias, o Griezmann foi colocado um pouco mais para a esquerda, mas também rendeu muito bem, movimentando ali na frente da área. E já rendeu boas jogadas com o Suárez, né? O que vocês podem complementar para a gente sobre a pré-temporada? O que vocês acharam desses 5 jogos que o Barcelona fez? Então, acho que você introduziu muito bem. E acho que foi uma pré-temporada que todo mundo esperava muito, principalmente com a estreia do Griezmann. E principalmente para ver como é que o time ia se comportar, né? Acho que esquematicamente, assim, todo mundo se perguntou na novela Griezmann aí, no decorrer dela, como que o Griezmann se encaixaria no esquema do jogo do Valverde, se ele seria no lugar do Suárez, se o Dembélé iria para o banco, e acaba que foi o primeiro jogo, assim, contra o Chelsea, falando dessa primeira partida, assim. Uma primeira partida, o Chelsea já era a 4ª partida, então já estava um time mais... fisicamente falando, assim, um pouco melhor, né? Então eu acho que o Barcelona sentiu um pouco isso. Então eu acho que, apesar do mesmo Chelsea, né, não podendo fazer contratações aí, já estava um time um pouco mais, assim, preparado, e o Barcelona alternou os 2 times, né? Mas eu acho que foi uma boa partida. Eu acho que o Griezmann fazendo ali o falso 9, igual o Ivanor mesmo disse daí, acho que surpreendeu bem, acho que dá uma outra cara, né? Acho que a mobilidade dele ali, acho que foge um pouco do estilo mais finalizador e mais fixo que tem ali o Suárez. Então eu acho que, falando principalmente dessa primeira impressão, assim, que a gente teve, eu acho que para a temporada o Griezmann, dessa maneira que ele pôde apresentar, assim, vai dar vários leques de opções aí pro Valverde. E aí, Nath, o que tu acha desse primeiro amistoso contra o Chelsea aí, que o time tava parado, né, muito tempo sem jogar, e o Chelsea já vinha com alguns amistosos, chegou mais preparado e acabou vencendo, mas o jogo foi bem parelho, né? O primeiro jogo foi parelho porque a qualidade do Barcelona é inegável, mesmo não estando, digamos assim, tão aquecido, tão preparado fisicamente quanto o Chelsea. Mas o Chelsea, ele já estava se preparando há mais tempo, principalmente porque a Premier League voltou uma semana antes, né? Então já estava todo mundo, os times ingleses já estavam todos uma semana antes, já estavam fazendo a coisa, às vezes até antes de uma semana, né? Mais de uma semana antes eles já estavam se preparando.
uma coisa que eu gostei muito, me deu boas sensações, como eles gostam de dizer na Espanha, foi essa coisa da novidade, dessas novidades, digamos assim, táticas que o Griezmann pode proporcionar. Quando ele traz, apesar de pode não ser um jogador em tese novo em questão de idade, ele já não é um garotinho, ele já tem uma idade considerável, ele já tem um pouco de experiência, ele, mesmo assim, ele traz essa experiência que ele traz uma novidade para o Barcelona na frente, traz uma coisa diferente, que eles dizem uma frescura, que eles falam em espanhol. É uma coisa boa, sabe? É uma sensação boa, e principalmente nesses jogos que não tinham o Messi, eu senti boas vibrações, porque não tinha aquela coisa da preocupação, ai meu Deus do céu, quem que vai fazer lá na frente? O que vai acontecer agora? Não tem ninguém para criar. Ele parece que assumia a responsabilidade e fazia muito bem, apesar de não aparecer finalizando como muitos achavam que ele ia aparecer por ocupar o espaço que seria do Suárez, em tese, entre aspas. Ele aparecia criando muito bem, ele aparecia nos espaços da frente, tentando trazer fluidez para o jogo, e isso me trouxe boas sensações, isso me deixou empolgada. Eu não esperava isso de mim, porque eu estava em dúvida em relação à contratação do Griezmann. Eu estava um pouco reticente, não era nem dúvida, é reticente. Aquela coisa, realmente precisamos de alguém com uma característica diferente, mas não sei se ele era a pessoa, e eu ficava assim, será que realmente é essa pessoa? E ele aparentemente está encaixando, e isso é só vantagem, né? Pro Barcelona é só vantagem, pra gente é vantagem. E sem falar nas outras contratações do meio para trás, né? Que a gente não pode deixar de falar, que é o De Jong, que é a pérola dos meus olhos, a joia da coroa, blaugrana, que eu quero que se aposente no Barcelona. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Não pode sair, não pode deixar esse moleque sair. O garoto nasceu pra jogar aqui, né? Não, é aquela coisa, não tem como. Tipo, ele joga em todas, ele encaixa em qualquer momento, tipo, em qualquer ponto no meio. Isso que é o mais legal. Ele encaixa tanto na posição do Busquets, quanto um pouco mais para frente, como um dos lados. Ele tem uma polivalência que é muito importante, que em um momento de dificuldade, num momento que necessitar, num momento de uma lesão, e que precisar ali improvisar alguma coisa ali de última hora, ele vai poder suprir. E isso é ótimo. E principalmente o Barcelona, que tem uma tendência a lesões e tem uma tendência a ter dificuldades relacionadas a isso, é essencial. Eu acho que, só complementando aqui rapidão, isso que a Natália falou dele ser um jogador polivalente, eu acho que é um ponto bom, assim, para ser apontado, porque a gente viu que, óbvio, era a primeira partida, era o primeiro amistoso, assim, mas a gente vê que Busquets e Rakitic ali é uma dupla que já tem uma idade um pouco mais avançada, então acaba que até por questão de lesão mesmo, ou até por questão de ritmo de temporada, eu acho que você tem um cara versátil assim, que pode executar tanto função de um como de outro, eu acho que agrega muito ao elenco, sabe? Eu acho que o Valverde tem uma ótima peça na mão, acho que foi uma das cartas na manga que o Barcelona conseguiu aí. E eu acho que ele vem com um nome a menos do que o Griezmann, mas eu creio que eu tô botando muita fé também nessa contratação do De Jong, viu? Não tem como não botar, né? Tipo, ele apresentou, pelo menos nos jogos de pré-temporada, claro que nem o Marcelo falou na edição do podcast passada, que a gente fez com ele falou que ninguém lembra de pré-temporada. Mas essa pré-temporada, pelo menos para mim que acompanhei, ela vai ser, digamos assim, muito marcante, porque, cara, é início, sabe? É o início de ver a primeira caminhada desses caras e você sabe que esses caras têm capacidade, tem como esses caras fazerem grandes coisas pelo Barcelona. Existe a possibilidade desses caras. Eles têm capacidade, eles têm bola. A questão é que
tem que continuar desse jeito, tem que continuar trabalhando e tem que ficar firme nisso. E é aquela coisa, rezar muito. Isso a gente faz há muitos anos, né? Pra torcida é o que nos resta, né? Toda temporada a gente passa orando, só por Deus mesmo, né? Mas realmente, vocês falaram sobre o Griezmann e o De Jong, que para mim são as duas principais contratações do time para a temporada. Eles têm uma característica em comum, que é essa versatilidade, né? Ao mesmo tempo que o Griezmann faz praticamente todas as posições de ataque, o De Jong faz todas no meio campo. Então, principalmente, porque acredito que eles vão ser titulares, né? Principalmente o De Jong. O Griezmann ainda tem essa questão da volta do Neymar, enfim, mas que a gente também não vai entrar no mérito agora. Só que é o que a Nath falou, quando um ou outro jogador se machuca, a gente vai ter uma referência ali na frente e no meio que faz muito bem qualquer das posições do meio. Evidentemente que eles devem ter ali uma posição em que eles ficam mais confortáveis. O Griezmann, acredito que seja jogando ali naquela posição mesmo de atrás do centroavante, né, ou como um falso 9, como ele jogou contra o Chelsea. Dando uma versatilidade muito boa pro ataque, abrindo muito bem o jogo. Eu até fiquei espantado com o entrosamento, assim, porque era o primeiro jogo dele e ele mostrou um entendimento muito, muito bom com a equipe, invertendo o jogo pro Jordi Alba muitas vezes, quase que sem olhar a posição do Alba e acertando os passes. Um entendimento muito bacana com o Dembélé ali na frente, né? Os dois jogam juntos na seleção francesa. O Dembélé não é tão frequentemente titular na seleção francesa, mas se entenderam muito bem nesses jogos que jogaram juntos. E o De Jong encantando desde o primeiro momento que entrou no jogo, né? Ele entrou no segundo tempo contra o Chelsea e os primeiros toques na bola, nesse jogo ainda, se eu não me engano, ele acertou 100% dos passes, né? E é um jogador que sempre olha para frente, né? Não é aquele meio campo que olha para trás ou olha para o lado, não. Ele tá sempre pensando na frente. Óbvio que nem sempre vai dar para verticalizar as jogadas. Ele acaba abrindo as jogadas, mas é um jogador muito diferente, né? E não é à toa que mesmo tão novo e com uma primeira temporada de alto nível com o Ajax, ele já foi indicado aí ao prêmio The Best, né? Tá entre os 10 finalistas, então mais do que merecido esse reconhecimento que ele está tendo, não só dos torcedores do Barcelona, mas de amantes do futebol pelo mundo inteiro, né? Um jogador que encanta, né? Um jogador que, quando está em campo, todo mundo quer assistir. É diferente, né? É diferente, né? Porque diferente. É um meio campo que você não vê todo dia, não é? Sai da mesmice, né? Sai da mesmice, né? Ele pega, ele olha pra frente, ele verticaliza o jogo, ele olha o jogo, ele tem aquele ar meio Iniesta, como pra Gabriela não brigar comigo, Iniesta. Tem um ar, sabe, que ele pega, ele olha o jogo antes de tocar a bola. Ele não olha, ele não joga olhando para baixo, ele joga olhando para os companheiros de equipe dele. E isso é uma coisa que o Barcelona valoriza muito e que a gente só tem a ganhar. É aquela coisa, a gente pode não ter ficado com o colega de equipe dele, mas se a gente não tivesse ficado com ele, eu acho que seria a maior decepção. Então, tendo ele, tá 10. Não, e eu acho que vendo assim, observando os highlights dele pelo Ajax na temporada passada, eu acho que se destaca até a puxada de contra-ataque dele. Tem um print, né, emblemático, o Modric, o Vinícius Júnior no chão, olhando ele arrancar com a bola assim no contra-ataque. Eu acho que ele é um jogador que acrescenta muito isso, sabe? Essa questão da versatilidade que a gente tava falando, ela é interessante por causa disso. A gente vê vídeos, lances dele desarmando, a gente vê lances dele puxando contra-ataque. Então, tipo assim, é o DNA Barcelona, né, gente? Então, eu acho que realmente é muito difícil dar errado e, obviamente, a gente vai torcer para dar muito certo. Realmente. E eu acho que até idade, né, era contratar, se tivesse que escolher mesmo entre De Jong e De Ligt, eu acho que a gente teria que ter ficado com De Jong mesmo. Zagueiros, a gente tem, na minha opinião, a gente está muito bem servido de zagueiros, tendo Piqué, o Titi, Lenglet, o Todibo, que também é uma das surpresas aí que a gente pode comentar daqui a pouco. É um jogador de muita imposição física, um jogador alto, forte, que não à toa, desde novo, sempre foi comparado ao Varane, né? Que é também um baita zagueiro francês, que joga num time de branco lá na capital da espanhola, mas enfim. Conhecemos.
Conhecemos, né? E aí a gente venceu esse jogo e fomos para um jogo que doeu o coração, né? Enfrentamos o Vissel Kobe, time do Iniesta e do Davi Villa, também do Gamper. Só lembranças. Do Samper, perdão. Mas do Samper também. Não senti muita saudade. E com o Samper dá pena, porque o Samper era, tipo, muito promessa, tipo, muito, que ele ia ocupar o espaço do Busquets. Nem no Vissel Kobe, né? Isso é realmente bem triste, assim, porque quem acompanhava ele desde a época de La Masia era um jogador que a diretoria e a própria imprensa da Espanha depositava muita confiança, né? De que fosse chegar e fosse ser um titular do Barcelona no futuro, mas não deu certo, sucesso para ele. Nesse jogo contra o Vissel Kobe, a gente também com Griezmann titular, Rakitic, Busquets, Rafinha, Colado, Puig, Alba, Lenglet, Araújo na zaga do Barcelona B, Semedo e Ter Stegen. Uma escalação um pouco diferente já do primeiro jogo, e acredito que até o Valverde, já pensando nesse jogo contra o Atlético, já estava diversificando as posições em campo e vendo qual que vai se encaixar melhor, né? O Griezmann novamente jogando como falso 9, mas dessa vez o time não tinha dois pontas rápidos, né? Até tinha um Colado ali, mas do outro lado era o Rafinha, não dava a mesma verticalidade e velocidade que dá o Dembélé. E o destaque desse jogo foi o Carlos Pérez, né? Jogador do Barcelona B também, que foi convocado para o jogo de estreia do Barcelona na Liga contra o Atlético. Fez os 2 gols da partida, entrou no segundo tempo e mostrou que se precisar de uma reposição ali na ponta esquerda, ele está à disposição para jogar. Precisar só chamar, né? Ele é uma boa surpresa, né? Aquelas coisas, aquelas pequenas joias que aparecem, aquelas pequenas surpresinhas que aparecem na La Masia, a gente não dá nada. Ai, meu Deus do céu, chamou o moleque da base. Por mais que a gente confie na qualidade do trabalho, a gente fica desconfiado em dar uma nova chance, mas o Messi começou desse jeito, né? O Iniesta começou desse jeito, Xavi também. É aquela coisa, se não der uma chance, a gente nunca vai saber o que temos ali, né? E no caso do Pérez, ele não tem aquela... ele já não tem aquela pressão toda em cima dele, sabe? Igual, por exemplo, o Puig tem hoje. Que a gente, não só a gente aqui do Brasil, mas torcedores do Barcelona, lá de Barcelona, tem muita esperança no Puig. E esse tipo de pressão pode acabar atrapalhando o jogador, como atrapalhou alguns que subiram da base e foram pro profissional e acabaram não rendendo e saíram. E isso pode contar a favor do Carlos Pérez, né? É um jogador que surpreendeu, porque foi colocado no jogo contra o Vissel Kobe. Ninguém esperava muita coisa dele. E foi lá e fez os 2 gols e ganhou o jogo pra gente. E ele pode realmente surpreender, e o Valverde, ao que tudo indica, gosta dele, né? Porque o primeiro jogo do Campeonato Espanhol, com um elenco com ataque praticamente completo, com exceção do Messi, que está se recuperando da lesão na panturrilha, convocou o garoto e possivelmente não jogue, mas só o fato de já ter sido convocado é uma grande chance, né? Uma grande esperança para o próprio jogador. Sim, é aquela coisa, é mostrar que mesmo que não jogue, ele mostra que quem que chamou a atenção dele durante a pré-temporada e quem não chamou. Claro que é de um pouco difícil o Puig não ter chamado a atenção do Valverde, né? A não ser que o Valverde seja deficiente visual e, infelizmente, estejamos diante de um caso raro no futebol que tenhamos um treinador cego, mas a questão é que o Pérez agradou e ele vai ser chamado, né? Eu acho que não que seja ruim, que né? Conta contra o Puig é justamente a falta de Todinho. O que a gente comentou no último podcast, né? A falta do Todinho. Falta Todinho. Principalmente o Valverde é um cara que gosta de jogador mais físico, né? Principalmente no meio-campo ali, que querendo ou não, independente da posição que você joga no meio-campo, você pode marcar menos que o primeiro volante, mas você também tem que marcar. E do físico que o Puig tem hoje, que a gente até comenta que parece uma criança muitas vezes, né? Realmente bater de frente ali contra os jogadores da primeira divisão, acredito que não seja
é algo que agrade ao Valverde, né? E por isso, mesmo na convocatória para o jogo contra o Atlético agora na estreia, mesmo sem Vidal e sem Arthur, o Puig não foi convocado, né? Vai ficar no Barcelona B. Por mais que o Barcelona tenha postado hoje um vídeo com os atletas batendo foto, né? Aquelas fotos tradicionais para a temporada, e o Puig tá lá, tá batendo foto com o time lá, mas nada oficial ainda de que ele vai ficar na primeira equipe. Acredito que nessa temporada ele vai continuar oscilando entre a primeira equipe e o Barcelona B. E talvez seja emprestado, né? Que é uma possibilidade aí que está surgindo na mídia espanhola. Até o Valladolid, o Ronaldo, interessado, aparentemente, mas ainda um interesse muito superficial, nada concreto ainda, né? A questão do interesse no Puig, da questão do empréstimo, é a resistência dele próprio em ser emprestado. Ele não quer ser emprestado ao que informa alguns meios de comunicação. Ele teria muita resistência em ser emprestado, ele prefere ficar ali na segunda equipe, trabalhando para garantir o espaço dele, em vez de querer ir para uma outra equipe da primeira divisão, tentar escalar mais rápido, digamos assim. Porque eu vejo um pouco de sentido nesse pensamento dele, porque se formos ver um jogador que não foi emprestado e que subiu, teve paciência e acabou subindo, foi o Xavi. O Xavi não foi emprestado e subiu. Fez o que fez na história do Barcelona. Ele não foi emprestado, ele ficou no time B, ele subiu, fez todas as categorias de base até subir na primeira equipe. Se eu não me engano, o Iniesta também, ele subiu todas, ele não foi emprestado nas categorias de base. Messi também não. Ele quer seguir, digamos assim, uma tradição. Ele quer continuar com a camisa do Barcelona, quer ficar só com a camisa do Barcelona. Ele não quer arriscar sair e não conseguir voltar, talvez. E eu até entendo o medo dele, né? Eu acho que entra muito nessa questão da identidade mesmo. Você vê que... Exatamente. É igual o De Jong também, que assim que o Barcelona é sempre especulado em vários... Quando o Barcelona, mesmo no finalzinho da temporada, estava começando a negociar com ele. Eu acho que ele também fez questão, ele sempre se pronunciou, né, falando que gostava do Barcelona, do estilo de jogo do Barcelona e tal. Então eu acho que o Barcelona tá precisando de jogadores assim, sabe? Esses recentes episódios assim de jogadores que querendo ou não fazem a diferença. Você vê, o jogador pode ser bom, mas aquele jogador que dá o sangue pela camisa, você vê que gera um clima melhor, sabe? Então acho que até mesmo o Barcelona acho que não irá emprestar ele, sabe? Vamos guardar aí o que vai acontecer. É só aguardando mesmo, porque ver se o Bartomeu consegue mudar a ideia dele, se aparece uma oferta interessante, porque se depender só e unicamente dele, ao que tudo indica, ele não sai, não tem Deus que tire ele de lá. Eu acho que entra também a questão do estilo de jogo, e a gente tem talvez um estilo até único, possivelmente aí perto do Ajax, e até a gente comentou no último podcast, né, Nath, que seria lindo, né, ele ser emprestado pro Ajax seria legal, porque teoricamente manteria um estilo parecido, e dependendo do treinador que ele pegue para ser treinado, trabalhe, né, ele pode acabar regredindo, né, então acho que ele também pensa um pouco nisso, e ele não tá errado, O problema é que a segunda B para ele tá ficando muito pequena, né? A qualidade que ele tem para jogar a terceira divisão do Campeonato Espanhol é o que o Ibra falou dele na MLS, né? Uma Ferrari no meio do monte de Fiat lá, né? A gente seguiu pro tradicional Juan Gamper, né? Pegamos o Arsenal, fazia um tempinho aí que a gente não pegava uma equipe tão competitiva no Juan Gamper. Ano passado pegamos a Chapecoense, pegamos o Boca Juniors, né? E ano retrasado, Chapecoense, algo assim, não me lembro agora exatamente. Isso mesmo. E o Arsenal, que já tinha feito vários amistosos e estava bem próximo de estrear na Premier League, veio com um time bem completo. Passamos um certo sufoco ali com o gol do Aubameyang. Depois o Maitland-Niles deu um gol pra gente lá, golzinho contra para variar, né? A gente também quase não gosta de receber um gol contra. E no fim o Soares, lá com uma assistência bem bonita do Sérgio Roberto, virou o jogo e a gente
ganhou aí o Juan Gamper, mas eu achei interessante o jogo justamente pelo fato de ter sido bem competitivo, né? O jogo foi bem pegado, o time do Arsenal é um time, apesar do sistema defensivo ser bem frágil, com Lacazette e Aubameyang na frente, é um time muito bom ofensivamente também. O próprio brasileiro Martinelli jogou, né, no segundo tempo também, e o time se colocou bem em campo, né, vamos dizer assim. E o resultado foi uma vitória, acredito que foi talvez ali contra o Napoli também tenha sido um teste muito bom, mas acho que dos 5 amistosos foi o maior teste aí do Barcelona nessa pré-temporada, foi esse jogo contra o Arsenal. Qual a impressão de vocês sobre esse jogo contra o Arsenal? Então, o jogo contra o Arsenal, acho que, falando um pouco antes, assim, acho que o que tirou bem o foco, assim, foi o discurso do Messi, né? Eu acho que ele não foi uma inflamação que ele causou nos torcedores ali, que a gente tá percebendo, né, que o Messi ele tem tido uma mudança de comportamento desde a Copa América, nas declarações que ele tinha nos jogos com a Argentina e tal. Então acho que foi bastante bacana, acho que esse início, Fraga, o discurso dele de falando que acredita no time, que acredita no treinador. Eu acho que isso, as palavras assim vindo dele no início da temporada tem tudo para agregar muito. E o jogo, acho que foi bem o que você falou mesmo. Acho que o Arsenal é uma boa equipe, acho que não tinha, acho que Pepe ainda acho que não tinha fechado ainda, mas tem um bom elenco também. O Barcelona, eu acho que sentiu um pouco ali essa questão da zaga no início, assim, até quando o Aubameyang mesmo fez o gol. O desempenho do Barcelona, acho que ele foi melhorando, né? Acho que foi progredindo a partir dos jogos. E o Suárez, para mim, mostrou que ele sempre, quando fechou com o Griezmann, se falavam, né, que pela falta de gols que o Suárez teve na temporada passada, pela uma temporada um pouco inconsistente, eu acho que ele começar a temporada assim é muito bem para a segurança dele, sabe? Eu acho que foi um voleio, né, um golaço. Acho que é bom para aumentar a confiança do jogador, sabe? Então acho que foi um dos melhores partidos do Barcelona assim, nessa pré-temporada. O Neto, ele foi uma das gratas surpresas dessa pré-temporada, né? Ele apareceu muito bem nos jogos em que ele teve que ser, em que ele foi convocado, que ele jogou, né? Apareceu de titular. Ele interferiu muito bem, ele trouxe muita segurança. Eu até comentei em um dos podcasts que ele trouxe muita segurança, uma coisa que eu não sentia com outros, por exemplo, o Silesen. O Silesen não me dava tanta segurança quanto eu sinto agora. Às vezes eu até tô achando que quem saiu perdendo na troca, não sei se foi o Valência, na troca entre o Silesen e o Neto, porque, convenhamos, o Neto é um grande goleiro. Ele, apesar de não ter um jogo com o pé tão bom quanto o do Silesen, ele tem uma ousadia, ele tem uma vontade, sabe? Ele tem uma raça, ele quer jogar, ele quer se jogar no assunto, digamos assim. Ele defende, ele não tem medo de enfrentar ali, se precisar defender, se jogar na bola, se jogar na trave, ele vai, e ele sempre incentivando ali os companheiros. Ele assume um papel de liderança muito impressionante, e que nem você falou da questão do Messi assumir um papel de liderança. Ele ter assumido também, digamos assim, um papel secundário de liderança dentro de campo é ótimo. Não que vários líderes, não que responder a vários chefes seja bom, mas responder a vários líderes, pessoas que inflamam, que ajudam, que dão força, é ótimo. E o Barcelona, digamos assim, por incrível que pareça, acertou nas contratações nessa última janela, conseguiu novos líderes, conseguiu jogadores com perfis muito interessantes, perfis de liderança e extremamente capazes de cumprir as expectativas que temos deles, né? Sim, com certeza. Assim, é algo que... Não, pode falar. Não, é que eu ia dizer, é algo que me deixa feliz, porque é algo que eu não via há muito tempo. Durante todo o tempo que eu acompanhei o Barcelona e tal, eu não via há muito tempo
tipo, tantas contratações de qualidade que inspiram, que inspirassem liderança, que fossem, sabe, que fossem realmente boas, sabe, que você olhasse e pensasse, nossa, que boa, que acerto, sabe, da diretoria agora. E dessa temporada agora eu não consigo achar um erro, sabe, tipo, não tem até o momento nenhum erro de contratação, assim. Todas as contratações foram excelentes, não mostraram nada de errado, não mostraram nenhuma, digamos assim, um vício, uma coisa que torne eles, que seja um defeito que seja prejudicial ao grupo. Nada que não seja, digamos assim, que o tempo, que a convivência não corrija, tipo, entrosamento não corrija. Há muito tempo que eu não via isso. Não, pois é, eu acho que essa questão do mercado que você falou, acho que foi até uma melhora, porque eu vi que no final ali, as contratações do Murillo e do Boateng, que foram necessidades, né, da temporada, por causa de lesões e afins, eu acho que você foi muito feliz em falar que o Barcelona, tipo assim, acertou muito bem, sabe? Eu acho que, voltando naquela característica que eu te falei, da identidade, você viu no discurso do Messi, ele até ressalta, né, o tanto que ele sentiu o baque que foi a partida na temporada passada. Eu acho que o Barcelona, além de estar fazendo contratações pontuais e boas, acho que o que mais me empolga, assim, acho que tá voltando com aquela identidade dos jogadores quererem jogar pela camisa, sabe? Terem amor à camisa do Barcelona, igual foi o caso de Jong, o Puig mesmo querendo ficar, o Alenhar aí. Então acho que, tipo assim, é uma janela que enche de esperança por causa disso, porque, igual a Gabriela tava falando esses dias, eu acho que o que encantou muita gente assim, no futebol do Barcelona, não foram os títulos, assim, na década passada, era o pessoal que gostava mesmo do clube, sabe? Então acho que o Messi, nesse discurso, ele tenta pegar um pouco disso, que ele confia no elenco, que os jogadores querem disputar todos os títulos e vão ter gana para ganhar pelo Barcelona, entendeu? Acho que a pior coisa que pode acontecer é quando o jogador se acha maior que o clube. Então eu vejo que nesse elenco do Barcelona tá encaixadinho por causa disso, entendeu? Sim, e quando você vê uma equipe que, digamos assim, orbita ao redor de um jogador, que pensa só em função de um jogador, quando essa equipe ela só faz tudo em função do jogador, aquele futebol não vai dar certo. Porque o futebol é aquela coisa do time, todo mundo tem que pensar em todo mundo. É equipe, cara, são aqueles 11 jogadores, não adianta pensar que... É por isso que muitas vezes... Por isso que na minha cabeça, pelo menos, o motivo que a gente não ganha Champions League, por exemplo, desde 2015, é porque a gente não tem um time desde 2015, uma equipe desde 2015. Nós temos apenas um conjunto de jogadores que jogam em função do Messi. Enquanto a gente não colocar na nossa cabeça, na cabeça dos jogadores, claro, que existe que eles têm que jogar juntos em busca de um objetivo comum, que é fazer o gol, vencer a partida, vencer um campeonato, levantar a taça, a gente vai continuar. A gente não vai ganhar uma Champions League, a gente não vai ganhar os títulos. Não, e como... Porque é muito fácil. Só finalizando aqui o pensamento, é muito fácil, por exemplo, mas a gente ganhou a La Liga. Sim, La Liga é importante, mas a La Liga é pontos corridos, é regularidade. Não é? Uhum. E na hora da pressão, eles não podem pensar que aquela pessoa, que tem uma pessoa só que pode resolver aquele problema. Aquela pessoa não sempre estará lá para resolver o problema. Ela não é um super-herói. Sim, isso que você falou, eu acho que do sentimento de equipe, uma coisa que acho que já empolga, assim, a gente já vê nesse início de temporada, é como que na mídia a gente tem visto aí recentemente o comportamento do Dembélé, né, como é que depois que o Griezmann chegou, até um Titi ali
como é que eles estão, Dembélé feliz, sabe? Eu acho que isso agrega muito, entendeu? Porque não adianta, tipo assim, igual ter muita estrela, aqueles jogadores assim, só que, tipo assim, não tem aquela união, entendeu? Então eu acho que a contratação do Griezmann, além, tipo assim, do jogador que ele é, eu acho que vai do bom relacionamento também, entendeu? Eu acho que as mídias atualmente, igual no pós-jogo, falando que o Messi não cumprimenta o Griezmann, ele, tipo assim, soltam notícias assim pra tentar destabilizar, mas você vê que, tipo assim, tá criando uma identidade aquele grupo, sabe? Eu acho que isso que vai empolgando a gente, assim. A gente vê o Griezmann, até falaram que o Griezmann conversava com o Suárez, que não tinha foto do Griezmann com o Suárez, uns absurdos, assim, que, tipo assim, que acaba que a gente vê que é tudo mentira. Você vê o Griezmann e o Suárez comemorando o gol. Então eu tô bem, acho que uma das coisas que esses jogos da pré-temporada assim foi me mostrando é que o grupo tá leve, sabe? Acho que tá jogando futebol, tá leve, entendeu? Eu acho que isso que empolga mesmo. Exatamente, porque o que empolga é quando você vê as coisas fluidas, sabe? Porque se você faz um comparativo, tipo, as equipes que ganharam o Triple H, por exemplo, eram equipes que eram leves, elas não eram equipes que jogavam pressionadas, que jogavam embaixo, tipo, parecia que carregavam uma montanha nas costas. Não, era uma equipe que sabia que um tinha o outro do lado, e tava tudo bem, sabe? E que se um precisava, tava lá, e se o outro precisava, o outro tava lá, e existia todo digamos assim, um laço entre eles. Não era uma coisa meio, nossa, o cara ali, nossa, meu companheiro está ali rodeado por 3 jogadores, eu não vou fazer nada. Não, era uma coisa assim de colaborativo, porque isso é o futebol, é colaboração, é uma equipe. Não, e pegando, tipo assim, a história assim, do Barcelona, pegando como exemplo, igual você falou, em 2015, que foi quando o Barcelona conseguiu ganhar a Champions aí pela última vez. Você vê que a característica daquele time era o quê? Era o MSN, o relacionamento que eles tinham dentro de campo, gente. Aquilo ali era, tipo, magnífico, entendeu? Acho que aquilo ali transformar. Os caras não tava, tipo, tô indo jogar uma partida ali. Os caras estavam indo encontrar os 3 ali, pegando de exemplo os 3, né, no time. Eu acho que era tão leve o ataque ali que os dois pareciam que, tipo assim, um treinamento, o jogo pra eles era a mesma coisa, entendeu? Então acaba que quando você leva as coisas assim, em tudo na vida, né, eu acho, quando você vai levando as coisas assim na leveza, vai tudo se encaminhando, dá certo, entendeu? Então você já vê assim o Griezmann com o Dembélé, igual eu falei, eu acho que não tem como dar errado, entendeu? Essa temporada vai, hein? É que aquela coisa, ao mesmo tempo que eu não quero criar expectativas, eu estou criando muita expectativa. E é aquela coisa, eu não quero me decepcionar, mas a possibilidade de me decepcionar é grande, porque apesar de termos uma equipe que tem relacionamentos ótimos, que tem, tipo, tudo está fluindo, nós temos também uma pessoinha sentada no banco, uma pessoinha que faz decisões horrorosas, uma pessoa que pode nos decepcionar imensamente. O que me deixa preocupada, muito preocupada. E não dá pra negar, é muito preocupante. Não, eu acho que nossa, né? Quando você tocou nesse ponto, é importante ressaltar, eu tava até vendo esses dias, pegando um resumo mesmo assim dos jogos, um compilado dos lances do De Jong, assim, que ele sempre tocando e passando para receber, né? E sempre a bola voltava. Isso é meio que uma característica mais do Valverde, né? Do estilo de jogo dele. Eu acho que, tipo assim, esse sentimento de medo eu compartilho nisso, sabe? Ele não conseguir fazer o Griezmann jogar, se sentir bem em campo, ele não aproveitar as qualidades do De Jong, sabe? Porque igual eu te falei, é difícil acreditar porque, tipo, o time tá criando uma identidade, tá criando um bom relacionamento, mas acaba que tudo pode acontecer, né? Principalmente falando do Valverde. Então, a gente espera que vamos ver, né, o início aí contra o Atlético, como é que vai ser os 11 titulares, mas se ele não conseguir explorar todas as características que o De Jong tem, igual o Griezmann, igual a gente tava falando, ele é um cara polivalente ali no ataque, então, tipo, é fácil fazer aquele time jogar, sabe? Então, acho que aquela coisa, ao mesmo tempo que é uma receita fácil, a gente tem medo de que o confeiteiro erre, né? É incrível. O bolo é muito fácil de fazer, mas
A gente tá com medo do confeiteiro, que é incrível. Não, exatamente, entendeu? Então, fica esse ponto de interrogação, sabe? A gente como torcedor, assim, a gente fala, não, a gente tá animado e tal, só que, infelizmente, o pé atrás, ele existe. Então, depois da vitória contra o Arsenal, a gente viajou para os Estados Unidos e enfrentamos o Napoli 2 vezes. Vencemos os 2 jogos, o primeiro por 2-1 e o segundo por 4-0. Inclusive, pegando o gancho desse 4-0, eu acredito que vai ser o time titular que vai enfrentar o Atlético Bilbao, mas talvez com exceção do Aleñá, que começou como titular nesse 4-0. Eu acredito que o Busquets ali, Busquets, De Jong e Sérgio Roberto no meio, já que não teremos Arthur e Vidal. Mas, só aproveitando o gancho mesmo, sobre esses 2 jogos, gente, acredito que foi os 2 melhores jogos do Barcelona nessa pré-temporada. Até porque o time já estava um pouco mais embalado, o Griezmann já demonstrando ali uma certa concordância, né, com o Suárez, se entenderam bem dentro de campo. O primeiro gol do Suárez no 4-0 veio de uma finalização do Griezmann, e o Griezmann, nesse 4-0, né, o Griezmann marcou o primeiro gol dele com a camisa do Barcelona, já aliviou essa pressão do primeiro gol para o jogo contra o Atlético, agora na estreia da Liga. E Dembélé também marcou, o Suárez fez 2 gols, enfim, a gente, mesmo sem o Messi, a gente conseguiu produzir muito bem no ataque, e isso é algo que me deixa particularmente um pouco mais tranquilo. Sobre esses jogos, gente, qual a impressão de vocês? Primeiramente, eu gostaria só de ressaltar o quanto que eu achei desnecessária essa ida aos Estados Unidos depois da gente ter ido ao Japão. Essa viagem foi completamente inútil e me deixa extremamente preocupada em relação à condição física dos jogadores. Mas quem sou eu na fila do pão, né, galera? Seguindo. Contratos. Os 2 jogos... Contratos. Infelizmente, né? Infelizmente, porque, cara, eu fico só pensando, meu Deus, pra que isso? Pra que isso? É muita viagem pra pouca pré-temporada. Muita viagem pra pouca pré-temporada. Mas seguindo, o Barcelona, ele realmente apresentou um futebol muito, muito bom nessa pré-temporada, digamos assim, um futebol bem surpreendente para uma pré-temporada do Barcelona, que tende geralmente a ser bem desanimador e sofrível. E o jogo contra o Napoli, ele se apresentou muito bem, tipo, em momentos de pressão não se abalou, foi bem, digamos assim, firme. Se impôs dentro de campo, não teve medo. Foram 2 jogos muito bons, na minha opinião. Minhas ressalvas, no entanto, são ainda questões mais defensivas, mas é aquela coisa, né? Estamos falando do Barcelona, então a gente ainda tem muito que melhorar. Fico feliz do Griezmann já ter tirado esse peso de cima das costas. E como a gente tinha dito anteriormente, eu fico também feliz que o Dembélé tenha feito gol, porque eu sinto que o Dembélé, parece que eu sinto um aumento na confiança do Dembélé depois da chegada do Griezmann. Eu não sei se é por conta que eles são amigos, se existe já ali uma relação, se é que existe, não. Existe uma relação e eu acho que isso fez bem para ele. Eu sinto que ele não está tão sozinho, talvez, digamos assim, na vida pessoal. Tipo, ele está com uma pessoa, um amigo, um compatriota, e isso está fazendo bem para ele dentro de campo. Isso aparece dentro de campo, é inevitável. E eu sinto um pouco mais, como a gente estava conversando, existe uma leveza em campo que é boa demais para quem assiste. Dá uma sensação muito boa, dá uma alegria, digamos assim, assistir aquele futebol mais leve, porque é tranquilizador. Não é um futebol compromissado, não é aquele futebol com pressão, por exemplo, uma pressão em cima dos jogadores. E quando existe um futebol com pressão, eu sinto que o futebol não sai. É aí que o futebol não flui, não sai, não dá certo. Mas sempre recordando, né, pré-temporada. Mas mesmo assim... Não, sim, eu acho que essa questão do Dembélé, igual você estava falando, acho que
entra em vários campos, né? Acho que melhora o estado emocional dele, conviveu com muitas lesões temporada passada, e também que vem com problemas de despertador, né? Como falavam. Acho que a chegada do Griezmann vem pra acrescentar, mexe com tudo isso, sabe? Acho que só de você ver a cara de alegria deles no treino, eu acho que isso influencia em campo, isso reflete no campo. E nesse jogo principalmente no primeiro jogo contra o Napoli, que o Neto, falando do Neto, né? Jogou os 90 minutos também. Boa partida do goleiro, eu acho que hoje em dia, quando foi feita a troca com o Valência, acho que o Ter Stegen já estava meio que já é unanimidade no Barcelona, né? Mesmo o Neto sendo bastante otimista, falando que vinha para brigar a posição, eu acho que ele demonstrou bem isso pro Valverde. O ataque do Napoli, né, que é um ataque bem rápido ali com o Insigne, com o Mertens, deu bastante trabalho para ele fez muitas boas defesas. Eu acho que esse que foi um ponto positivo, sabe? Acho que a segurança da gente ter com o Neto ali, porque tudo pode acontecer na temporada, né? Então acho que ele deu um recado de que ele tá lá e que se ele tiver a chance, ele vai fazer de tudo para agarrar ela. Sim, e eu sou meio, digamos assim, eu sou muito partidária do Luiz Henrique quando ele estava lá. Eu sou, acho que, a única e maior fã dele do planeta inteiro, e eu sou muito a favor daquela rotação que ele fazia dos goleiros e que ele fazia também na Champions League, em que ele colocava o Ter Stegen na Champions e na Copa do Rei e o Bravo na Liga, e eu acredito que poderia ser uma possibilidade, talvez, a se pensar para aproveitar melhor os goleiros e não, digamos assim, para evitar lesões, principalmente na reta final da temporada, em que acumula mais jogos e tal, e querendo ou não, o Ter Stegen, ele já teve agora há pouco ele já não teve com a Alemanha, jogando com a Alemanha por conta de lesões, por conta de uma lesão que ele teve no fim da temporada. Então eu fico pensando, será que não seria melhor trabalhar alguma rotação, né? Mas eu fico naquela, né? Será? É bom? Não é bom? Não é bom? Seria bom aproveitar dessa forma? Seria uma forma legal de aproveitar? Aquelas coisas, dúvidas que a única pessoa que pode nos responder é Ernesto Valverde. Provavelmente ele vai dizer aguarde, confie, e eu não confio. Acho que falando dessa questão de confiar também, o Coutinho, né? Coutinho entrando aí no segundo jogo. Até pelo pouco tempo também, mas acho a atuação, será que é a última dele com a camisa? O que vocês acham? Eu acho que esse contra o Atlético ele ainda pega, né? Não acredito que ele vai sair. Acredito que ele vai sair independente se vai ser na negociação com o Neymar ou vai pro Bayern de Munique, enfim, ou o próprio PSG vem e compre ele. Mas eu acho que vai ser bom até para ele, né? Pro Barcelona também, mas pensando no jogador, o Philippe Coutinho, a gente tem notado que ele tá bem desanimado, assim, né? Não sei se é só com o rendimento dele no futebol, enfim, ele sabe que não tá bem, sabe que pode render muito mais, e acho que ele vai querer essa mudança aí de ares para dar uma respirada e reerguer a carreira dele, né? Mas partindo aqui para o jogo contra o Atlético já, a gente vai estrear na La Liga, né? Tantos meses de espera, tantas semanas aí de agonia, e enfim a gente vai voltar a esse campeonato que o Barcelona venceu 8 das últimas 11 temporadas, as 2 últimas com uma certa facilidade até, né, com uma diferença de pontuação bem grande para o Real Madrid, principalmente, que é o principal rival, né? Apesar de que essa temporada do Atlético de Madrid vem bem forte também, com bastante contratações, uma reformulação, né, no elenco do Atlético de Madrid, com o João Félix, o brasileiro Felipe, Renan Lodge, enfim. Aquela coisa, né, ficar de olho, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, né, e até uma proposta um pouco mais ofensiva do Atlético para essa temporada, mas não é o tema aqui agora. A gente vai falar de Atlético Bilbao. É um time que sempre incomoda o Barcelona, né? A gente vai jogar no San Mamés, que é um caldeirão,
e a gente sempre tem dificuldades lá. O Atlético fez quase o dobro de amistosos que a gente na pré-temporada. Eles jogaram 8 vezes, venceram 3, empataram 4 e perderam 1. Essa única derrota foi para o Racing Santander no dia 4, agora de agosto. O dobro de jogos, né? Até uma surpresa o time fazer tanto amistoso de pré-temporada. Eles começaram a pré-temporada no dia 20 de julho, jogaram seguidamente até o dia 8, onde foi o último jogo deles contra o Mirandés. Venceram por 2-1 e agora vão enfrentar o Barcelona. E aí, gente? O que vocês projetam para esse início de liga e para a liga em si, né? Para essa estreia que não vai ser nada fácil, não teremos o Messi para essa estreia, não teremos Arthur, não teremos Vidal e o goleiro Neto, né, que acabou de ser elogiado pelo Matheus e que realmente fez uma pré-temporada muito positiva, né? Chegou falando em titularidade, enfim, e mostrou que pode sim, talvez brigar. Acredito que não vai ser titular, mas é um goleiro que, assim como o Silence, é um goleiro muito bom e a gente está muito bem servido ali, tanto como o goleiro titular e o reserva. Mas o Neto acabou fraturando o punho, operou e deve ficar aí pelo menos uns 2 meses de baixa. Inhaque Penha, do Barcelona B, foi chamado para esse jogo contra o Atlético. O que vocês acham, gente? Eu acho que, igual você estava falando da dificuldade que o Barcelona enfrenta, né? Você pegando mesmo na última La Liga e o Atlético roubou pontos do ano, né? Foram 2 empates, 0-0 e 1-1. Eu acho que é difícil jogar contra o time do Atlético e principalmente pegando a temporada passada, a gente via uma certa, em algumas partidas, né, uma Messi dependência. Eu acho que vai ser bastante interessante a gente observar como que esse time vai se portar dentro de campo, igual você falou, talvez o Ivano estava falando, né, com a escalação que foi utilizada no amistoso contra o Arsenal, né, com o trio Dembélé, Suárez e Griezmann. Vamos ver como que ele se comporta, e tem tudo para ser um jogo muito difícil. O Atlético, né, que renovou, né, com o Iñaki Williams aí até 2028, estranhamente. O trio de ataque contra o Napoli, Matheus. Ah, sim, contra o Napoli, é verdade, desculpa. Então, eu acho que tem tudo pra... O time já pegou mais ritmo, eu acho que treinamento, o time já tá pegando mais entrosamento, assim, então eu acho que tem tudo pra ser o time fazer uma boa partida, sabe? E visando a temporada, igual eu tava falando com a Natália, o time do Barcelona, acho que ele se preparou bem pra temporada, sabe? Acho que foram contratações, assim, bem pontuais, assim, pra poder passar por todas as dificuldades que a temporada pode oferecer. Até a lamentável perda do Delight, falando aí, o Todibo, acho que tem tudo, até pelo tamanho dele, é muito grande, é novo também. Eu acho que o Valverde aparentou gostar dele também. Foi uma outra peça que demonstrou que tá aí também preparado para a temporada. Então eu acho que vai ser um início um pouco complicado, né? Jogar contra o Atlético, mas vamos ver aí. O que tudo indica, pelo que a gente viu das últimas partidas, que não teve Messi, a pré-temporada que não teve Messi, existe vida após Messi, dá para jogar sem Messi. O pessoal descobriu que dá para jogar sem Messi e jogar bem, principalmente agora com o Griezmann. E se nós seguimos o padrão que vimos no jogo contra o Napoli, então a gente tem uma grande tendência a termos um bom jogo, uma boa partida. Claro que não é uma partida de pré-temporada, mas vai ser mas eu acredito que será uma boa partida, uma partida com bastante emoção, provavelmente, né? Porque se não tem emoção, não é Barcelona. Mas vai ser uma partida que vai render bastante, porque a gente vai poder ver como é que vai ser esse esquema sem o Messi, mas agora num ambiente competitivo, agora valendo alguma coisa. E isso daí é o que eu quero ver, eu estou ansiosa para ver, e vamos ver, veremos. Estou animada, não queria estar, mas estou animada. Eu acho que essa temporada da Liga, assim, dos últimos anos, pelo menos é o que eu estou esperando. O Atlético de Madrid, como eu comentei antes, vem com uma proposta, acredito eu, bem diferente da temporada passada. Contratou até a contratação do próprio Trippier, né, que era do Tottenham, um lateral bem ofensivo, uma surpresa assim,
pro estilo de jogo do Atlético de Madrid. E acredito que sim, eles vão disputar ainda mais, né? Nos últimos 2 anos eles brigaram lá em cima, mas na reta final a gente acabou conseguindo uma folga. Acredito que esse ano vai ter um pouco mais de emoção no Campeonato Espanhol. E o Real Madrid quer voltar a vencer a La Liga, né? Nos últimos 10 anos o Real Madrid ganhou, nos últimos 11 temporadas o Real Madrid ganhou apenas 2 vezes. E eles estão mordidos, né? Estão mordidos, assim como a gente está mordido pela Champions. O Real Madrid quer voltar a vencer a La Liga, mas acho eu que até pelas contratações do Barcelona e a possível volta do Neymar, o pensamento é a Champions League, né? Que a gente não conquista há 4 anos e no final da temporada vai fazer 5. Então, e principalmente após os 2 últimos vexames, né? Eliminações para Roma e para o Liverpool, em que a gente estava com uma mão aí contra a Roma, uma mão na semifinal, e contra o Liverpool estava com os 2, um pé e meio praticamente na final, e a gente acabou sendo eliminado. E até para dar uma resposta para a torcida, acredito que a prioridade vai ser sim a Champions, mas sempre com força na La Liga, brigando até a última rodada. Aproveito então para agradecer a presença aqui do Matheus. Seja bem-vindo, Matheus, e volte sempre, né? Que seja o primeiro de muitos episódios que você grava aqui com a gente. Volte sempre, cara. Muito bom participar aqui do podcast contigo. Oi, Manu, muito obrigado aí pela receptividade, você e a Natália. Primeira vez, né, acaba que a gente fica um pouco nervoso assim, mas eu gostei muito. Eu acho que a gente que é fã do Barcelona, assim, tá bem empolgado pra essa temporada, e se Deus quiser, ela vai ser de bastante glórias aí pra gente. Muito obrigado, valeu mesmo. Tamo junto, Matheus. Deus te ouça, que seja de muitas glórias. E um tripletezinho só, não é pedir demais, né? Triplete. Não tá pedindo muito. Tá bom, né? Só um triplete, né? Não é nada demais. Né? Nada demais. Nath, obrigado pela tua presença. Nath é da casa. Próximo episódio provavelmente tá aí de novo. Então, muito obrigado, Nath, pela presença aí no episódio. Obrigada eu. Adoro estar aqui. É muito bom participar. Foi isso, galera. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Não deixem de interagir com a gente lá nas redes sociais. Siga o canal Barça e o Barça Brasil lá no Twitter. Siga também o nosso Twitter do Blog GranaCast. E fique ligado lá no Spotify, nas plataformas que você prefere nos acompanhar, que conforme a nossa disponibilidade aqui também a gente vai estar gravando os episódios e trazendo o melhor do Barcelona para você. Um abraço e até a próxima.